Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, tava meio sumido aqui, né? Como eu postei pra vocês, eu tava finalizando o álbum do Del Torto, já está pronto. Em breve deve sair aí pela Pralaia Records. Quando eu tiver a data direitinha, eu vou avisar vocês. E bom, ainda está meio corrido aqui pra mim, né? Eu vou gravar esse vídeo pra vocês, espero que consiga gravar algum outro pra soltar nesse meio tempo, porque agora está preparando a viagem pra Índia, depois vou acabar indo pra Austrália com o Dioguinho também, pra gente tocar lá. E vou acabar parando provavelmente aqui no estúdio só comecinho de maio. Vou tentar gravar mais um nesse meio tempo pra soltar pra vocês, mas ainda está meio corrido, né? Mas enfim, estamos aqui. Vou trazer esse vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre algumas maneiras, né? Umas tricks pra vocês fazerem com o kick. Algo que eu acho bem interessante, na verdade, né? O kick é uma das partes principais da nossa track e com assim, a ajuda de alguns efeitos dá para alcançar um resultado bem legal, usar ele de N maneiras, isso traz bastante dinâmica para nossa track e versatilidade, assim, você consegue usar ele mesmo como um próprio, como se fosse um instrumento mesmo, né? Além do próprio kick, digamos assim, né? Então eu vou mostrar algumas dicas para vocês aqui, talvez algumas delas vocês já saibam, já conheçam, talvez outras não, mas acredito que vai ser bem interessante e espero que vocês gostem. Bom, como de costume, se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscrevam aí, isso me ajuda muito, deixa o like de vocês. E se vocês quiserem apoiar o canal, tem algumas maneiras aí, tem alguns produtos, no caso, né, pacotes de samples, ou do presets do Virus, ou do Phase Plant, que vocês podem adquirir. Isso me ajuda muito e me motiva ainda mais a continuar fazendo os vídeos pra vocês, galera. Certo? Então, sem mais delongas, finalmente, vamos pro vídeo. Bom, então vamos lá, galera. Estamos aqui no Cubasezão, velho de guerra. Eu separei alguns exemplos para vocês aqui, de maneiras que dá pra gente usar o Kick, né? Para fazer muitas coisas, na verdade. Assim, essa parte de muitas coisas, né? Vai muito também da criatividade de vocês, de como vocês podem moldar isso, né? A ideia é mostrar para vocês a textura que dá para alcançar usando diferentes plugins, né? Junto com o Kick. Bom, e com o baixo também, como eu vou mostrar pra vocês, né? Também da mesma maneira que dá pra usar com o kick, dá pra fazer com o kick baixo, e isso ficou um efeito bem legal. Vamos lá. O primeiro de todos, assim, na verdade, o mais padrão, acredito que vocês já conhecem, se vocês acompanharam a série de vídeos que eu soltei aí tempos atrás, né, fazendo as tracks, vocês viram usando bastante isso, é a questão de usar um kick, por exemplo, com high pass, para fazer esse tipo de viradinha, né, umas conexões, então é bem simples, bem tranquilo e, mano, sem muito segredo, então não tem, vou mostrar aqui para vocês, só para caráter de exemplificar mesmo, né, nesse caso aqui eu tô usando esse Sonox Creative Filter aqui, na minha opinião, não é dos melhores filtros de todos, né? Mas é bem fácil para exemplificar aqui o caso, né? Vocês podem usar qualquer filtro que vai praticamente ter o mesmo efeito. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, simplesmente, né, tá com o high pass aqui. E ele tá fazendo a conexãozinha aqui, né? Vou mostrar para vocês, vocês vão entender, né? Não tem muito segredo. Bem simples, né, galera? Bem eficiente. Isso dá pra usar muitas vezes pra ficar conectar, né? Fazendo a parte das breakzinhos, tá subindo com a track, vem, usa isso tanto descendo ou subindo. Fica muito tranquilo, é muito fácil de fazer, não tem segredo nenhum, na verdade, né? Outra maneira de fazer também, né? Então isso aqui, vamos usar isso aqui como base, né? Vamos usar mais ou menos essa textura, assim, essa parte dessa subida, e descida, assim, de padrão para exemplificar. Então esse é o mais simples de todos, muito fácil. O segundo que eu quero mostrar para vocês é com o phaser. Esse aqui tem uma textura bem característica, eu sempre brinco, na verdade, né? Que parece muito com Kinshasa Feelings, né? Você tem quando você ouve isso, porque é bem característico do som dele. Então vocês vão ouvir e, bom, vocês dizem o que vocês acham, né? Então tá aqui, né? No caso, o mesmo exemplo, tô usando o Creative Filter aqui, tem a mesma automação, só para ele poder fazer o a descida, né, para ter mais impacto, no caso, digamos assim. E nesse caso aqui eu tô usando o Big Phaser, né? Então vamos lá, vamos botar sem ele só para vocês ouvirem, vocês vão ver que vai ser a mesma coisa, né? Certo? Sem muito segredo. E agora com o Phaser, olha que bacana o resultado que dá para alcançar, a textura que dá para alcançar.
bem bacana, bem característico, peculiar, assim, e funciona com uma beleza. Então, às vezes, ao invés de você usar só o kick, né, com ele com high pass aqui, por exemplo, você pode pegar e usar muito bem ele com o phaser, que vai ter um resultado bem bacana. Bom, vamos pro próximo. Agora temos aqui o nosso, mesma coisa, né? O nosso kick com um Creative Filter, fazendo a mesma automação, sem muito segredo, só pra gente poder ter a textura ali, como eu disse. E nesse caso agora eu vou usar com um Granulizer. Esse aqui ele é também da Uri. Ele faz um grain, um pitch bem bacana, vocês vão ver. A Uri, principalmente para essas trickzinhas de kick, fica muito legal. Então vamos ouvir agora sem ele, né? Vocês vão sentir que é a mesma coisa, eu vou ligar e vocês vão ver como é que funciona. Bom, então vocês viram quantas texturas a gente conseguiu alcançar ali, né? Mexendo pouquíssimos parâmetros, no caso, basicamente, o tanto que ele vai a escala, né? Quantos oitavas, no caso, ele vai ali, e os semitons, né? Para fazer, no caso, a modulação ali. Você pode ter mais ou menos grain size também. Ele tá funcionando quase como um stretcher ali, né? E junto com o pitch, né? Então, como se fosse um stretch junto com o pitch, dá um efeito muito, muito legal. Daria para você, por exemplo, pegar, se você quisesse também, né? Usar só o stretcher, né? Recomendaria, no caso, talvez vocês usarem o glitch aqui, né? Quem também já viu, acompanhou a série lá, sabe que eu uso bastante, no caso. E ele tem. ahn, ele tem o stretcher próprio dele também que faz um efeito bem bacana, né? Então daria para você usar ele aqui. Lembrando que no stretcher aqui, se você tiver o speed no máximo, ele não vai mudar nada, né? E a partir do momento que você baixar o speed, ele vai funcionar em relação, né? Em função do grain size. Então vamos lá, só um exemplo aqui para vocês. Esse aqui seria mais um exemplo no caso, né? Vamos dar uma olhadinha. Muito simples, muito eficiente, dá pra usar de N maneiras também. Isso eu estou mostrando só com o Kick, galera, mas vocês podem usar com praticamente qualquer coisa também, né? Isso não é porque com o Kick ele é mais sutil, mais fácil de ouvir, assim, né? E muito mais fácil de aplicar também, vamos botar, né? Principalmente nessas transições, igual eu disse, né? Mas se você usar isso, por exemplo, num baixo também, se você tiver o baixo de 64, por exemplo, todo pintadinho, né? Você vai conseguir um efeito bem legal também, né? Bom, esses aqui são alguns exemplos, agora vamos... a gente já viu agora então ele só com filtro, né? Viu ele com phaser, viu ele com grain, né? No caso do Beak, que tá fazendo uma parte de stretcher com pitch ali, viu só com stretcher. Agora vamos dar uma olhadinha nele com o Silo, que é bem interessante. Ele é também um grain ali, né? Ele trabalha essa parte de grain sínteses ali. E só que ele tem mais parâmetros, ele é um pouco mais complexo do que, por exemplo, só o stretcher ali, né? Ele é como se fosse uma fusão ali do Ubi que a gente viu do Grain com o stretcher super acoplado, com um monte de coisa, muito mais funcional e bem legal. Então vamos lá, deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Tá aqui nosso amigo Cylon, muito legal. Então, olha o tanto de textura que dá pra alcançar com ele, né? Eu desliguei a parte do Spatializer aqui do Reverb e tô utilizando só o Granulator. Ahn, Bom, vamos tocar ele aqui pra vocês ouvirem, vocês vão entender na hora.
Bom, e do nada, né, através de uns kicks, a gente tinha um Transformers ali, né? Muito bom. E nada demais, né? Como vocês podem ver, é só o kick de novo. Aqui ele tá, ao invés de estar, ele tá em 16, né? E aí, obviamente, conforme você vai mudando também o tempo do kick, você vai conseguindo outras texturas também, né? Porque o tempo, obviamente, né? O tempo, a velocidade que ele tá marcando ali influencia diretamente no, no resultado final, né? Então é questão de vocês experimentarem aí. Mas você viu que o Silo é fantástico. O Silo, praticamente, você tacar nele ali, você consegue alcançar resultados incríveis. Seja um negócio mais granular mesmo, ou uma transformação total. Pra você pegar e fazer alguma coisa virar ambiência com ele ali, é perfeito, viu? Recomendo, tipo, muito. Bom, continuando então agora, o Silo é um deles, então a gente já viu agora os outros de cima, né? Então Phaser, Grains, mais Grains, Grains super bolado. E agora vamos para um que é muito eficiente também, que é com Delay. O Delay também é muito interessante junto com o Kick. Esse aqui eu estou usando um, o Sandman, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ele é bem interessante. E ele tem vários presets, obviamente, né? Alguns deles, esse aqui é bem legal para vocês irem automando, no caso, e mexendo, né? Deixa eu só travar ele aqui bonitinho. Certo? E aí, vamos lá. Então, vou deixar ele rolando aqui no loop, né? Ele tá com esse efeitinho aqui, vamos ver como ele soa, né? Primeiro ele sem nada, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, bem tranquilo ali, dá pra você fazer várias modulações ali, meio que já fazer toda essa multiplicação, no caso, essa variação de kicks ali, só tomando basicamente o delay, né? Isso é bem interessante. Isso é um delay dele, no caso, né? Ele tem, como eu falei, ele tem vários presets aqui, eu gosto bastante desse Sandman, gosto bastante, na verdade, de todos os plugins da Unfiltered Audio, que são muito bacanas também, posso fazer alguns outros vídeos dele depois, eles são bem legais. Mas, enfim, esse é um deles. E tem outro que eu gosto de usar bastante também, que é algo já mais. Que muda mais a textura ali do kick, no caso, né? Que eu até separei aqui. Então vamos lá, por exemplo, aqui eu tenho um kick baixo separado, né? Vamos travar eles aqui também. O sentimento está mutado, então vamos lá, vamos ver o kick baixo. Eu tinha botado um filtro aqui também no kick só, né? Pra gente poder exemplificar. Ele tá todo aberto. O kick baixo tá suando assim, galera. Vamos lá. Certo? E aí eu tenho um outro kick em cima dele, marcando, né? Bem em cima dele. E acontece? Eu vou meio que fazer layers desses dois kicks, né? Então simplesmente vou pegar, vou dar uma baixadinha aqui pra cortar esse grave, pra deixar só mais a parte grave do kick, né? Pra poder usar o outro kick de layer em cima dele, né? Então aqui tem o nosso outro kick, eu tenho um Sandman aqui também no high pass, agora eu tô vou deixar só a parte mais agudinha dele aqui, digamos, né? Vou ter uns 800 para cima, assim, 1000, para eles ficarem em lugares diferentes, né? Digamos assim, né? Como vocês podem ver. Vamos ver como ele soa sem o Unfiltered Audio, né? Tem aqui outro desse também aberto. Ele estaria soando em layers assim, ó. Vamos lá. Vocês conseguem ouvir o clique, né? Agora vamos pegar e trabalhar esse clique para ele fazer outra textura em cima desse kick baixo que tá rolando. Isso é muito bacana, eu gosto de usar bastante. Em várias tracks minhas tem isso rolando. E dá toda uma fractalizada, digamos assim, né? Porque está expandindo os layers e divisões em cima de coisas em cima das outras, né? Que é mais ou menos como funciona o fractal, vamos botar assim, né? A parte psicodélica do negócio. Mas vamos lá, vou botar para vocês ouvirem.
E obviamente, né, dessa maneira, isso é um delay dele, no caso, que já proporciona isso, mas vocês podem ir testando outros e alcançar texturas bem bacanas também em cima do kick baixo. No caso, se você manter essa divisão, né, de frequência ali, não tem problema nenhum. Então você pode explorar, na verdade, né? Fora esse, agora né, vamos abrir nosso kick aqui de volta. Vamos mutar você. Tem um que é uma técnica que eu acho que muita gente já conhece, na verdade, é bem antiga, na verdade, também. A gente utilizou isso muito tempo, muitas vezes, que é o famoso kick lead. E basicamente dá pra você fazer com qualquer coisa. Se tiver um snare, qualquer coisa que tem um ataque, né, que tem um transiente mais marcado ali, dá pra você praticamente chegar nesse resultado. O que é interessante porque ele tem bastante conteúdo, né, harmônico, então dá pra você alcançar bastante coisa, né. Então, temos nosso kick baixo rolando aqui bonitão. E o kick lead basicamente é um filtro, né? Nesse caso ele tá no high pass também, só que ele tem uma ressonância um pouco mais alta. E temos um delayzinho aqui que tá no ping-pong para fazer toda a brisa acontecer. Isso aqui, técnica passada, assim, quem mostrou para nós a primeira vez foi o Gosh, né? Um tempão atrás, faz uns 8 anos já. E é muito útil, na verdade, né? Então, principalmente bem característico esse som do Forest. Se vocês já ouviram o Ghost, com certeza vão ouvir esse timbre. Então vamos lá. Muito legal, né? Só a única lembrança, né? De pegar e cortar, né? Os graves, como qualquer outro timbre que vocês fariam, né? Que vocês tacariam, seja um lead mesmo, vocês cortariam ali o grave dele. Então você agir da mesma maneira, porque ele acaba sendo como um lead mesmo, né? E pra não poder brigar com o kick baixo, né? Com a região mais grave. Então você corta e é só se divertir. Aqui no caso, fica à vontade, né? Eu peguei e simplesmente picotei na mão, fui fazendo o groove manualmente, né? Como vocês podem ver. Fiz uma linha ali de kick e depois pronto. Aí é só pegar e automar o cutoff do jeito que vocês quiserem, aí o jeito que vocês sentirem. Fica bem legal. Certo? E agora, para finalizar, como eu disse, né? São exemplos que eu fiz só com o kick, no caso, né? Mas eles funcionariam muito bem com o kick baixo juntos, né? Então, aqui no caso, eu tenho um grupo de kick baixo, né? Onde estão esses caras aqui, né? Tirando esse aqui, tá o nosso kick baixo que tá rolando. E neles eu tenho os mesmos efeitos que eu mostrei pra vocês, né? Então, um phaser, um grain ali, um beat crusher, fica bem legal, um som bem característico, principalmente junto do kick baixo, vocês vão ouvir. Crunch DG, que é o filtro do Kinshasa, grátis para baixar também, só vocês entrarem lá no site. No site deve ter a versão mais nova ainda do que eu tenho. E o Portal, né? Então vou passar por cada um deles pra vocês verem que bacana. Obviamente, né? Tem um Sonalx aqui, então você poderia simplesmente fazer o básico de todos, né? Que seria filtrar ele, né? O kick baixo filtrando, tanto do high pass como low pass, né? Então vamos lá. Mas a gente consegue coisa melhor que isso, né? Então vamos lá, vamos pegar agora com o Beak aqui, o Phaser. Então olha só como fica legal. Certo? Bem bacana, com os dois juntos. Agora vamos pro Grain.
E explodiu. Bem bacana, né? O Grain também, muito legal. Beat Crusher, feitinho clássico, você já deve ter ouvido muito por aí. Então vamos lá. Clássico. O Crunch DD, que é o filtro do Kinshasa, que é bem bacana. Nesse caso, você pode escolher se você passa do filtro para distorção. Ele tem alguns tipos de distorções aqui. E aí, não vou passar por todos agora para ficar estendendo muito o vídeo, né? Mas basicamente aqui tá setado um high pass, né? Ele é um outro filtro que tá atuando aqui. Mix no máximo, um pouquinho de ressonância, um pouquinho de distortion. E aí, a gosto, né? Então vamos ver como ele soa. Certo, para experimentar bastante com ele ali, tem bastante tipo de filtros, ele é bem interessante. E por último aqui o Portal, né, que é uma máquina de efeito praticamente, né, e junto com o Kickbass fica bem bacana. Não vou também cobrir ele, né, eu tô bem simples no caso, tem zilhões de presets aqui, eu escolhi um ali para trabalhar. Esse é ele é bem legal. Muda bastante. Basicamente eu uso bastante ele, por exemplo, nesses breaks, né? Porque o que acontece? Quando você tem às vezes um break, você separa, só que aí, pum, parou. Aí você fica sem esse conteúdo de grave ali embaixo, né? E a ideia é sempre ter, na minha opinião, maior parte do conteúdo ali, né, do espectro de frequências que a gente pode alcançar preenchido. Então, às vezes você não quer ter o kick baixo marcado, ou só ele filtradinho, você quer que uma coisa esteja acontecendo, mas preenchendo aquela região. Então você deixa um kick baixo ali, mas aí você modifica totalmente ele, né? Então ele não vai soar como um kick baixo mesmo, né? Vai soar, mas de maneira diferente, se é que vocês entenderam, se é que isso faz sentido. E o Portal é uma ferramenta muito boa para isso. Então vamos ouvir ele. Certo, e basicamente o que ele tá combinando aqui é o stretch que a gente viu com o outro delay, no caso, né? Então como se estivesse misturando dois efeitos desses, por exemplo, de uma vez, né? Então, pra vocês verem que é basicamente uma junção de efeitos ali, consegue mudar muito a textura do kick, vocês conseguem resultados muito, muito interessantes. Bom, eu acredito que é isso, galera. É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês souberem de mais algum jeito, se vocês usarem o kick de mais alguma maneira, deixa aí pra galera também conferir o vídeo, tentar experimentar. Basicamente, como vocês podem ver, como vocês puderam ver, basicamente é uma mistura, try, né, tentativas ali, você tentar e combinar efeitos diferentes em cima do seu kick, né, do seu kick baixo para alcançar texturas diferentes, né, então esses foram alguns exemplos, pode ser que com outros plugins, outros efeitos, você alcance texturas ainda mais interessantes, mais diferenciadas, e é basicamente experimentando, né, tentativa e erro, você descobre bastante coisa legal, né. Eu espero ter ajudado de alguma maneira com esse vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado, espero estar mais presente aqui, trazer mais conteúdo para vocês, como eu falei, ando meio corrido, né, com todos os projetos e tudo mais, mas à medida do possível fazer esforço para estar sempre entregando mais conteúdo para vocês. E acredito que seja isso, galera. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.